da Magistratura de São Paulo. Bom dia a todas e a todos os presentes. Hoje vamos fazer mais uma palestra aqui promovida pelo GMF, com o apoio da EJUS, da Escola Judicial da Magistratura de São Paulo. Quero desde logo agradecer a EJUS, e eu faço aqui na pessoa do Walter, da Janaína, que nos auxiliam nesta palestra. Quero agradecer a Larissa, que também nos auxiliará durante os trabalhos. Hoje temos um palestrante muito especial, que falará para um público também especial, viu, Dr. César Dario? O senhor é um especialista, né, em execução penal, e o público aqui alvo, na sua maioria, são funcionários do nosso tribunal, funcionários da Secretaria da Administração Penitenciária, pessoas que dedicam aí a sua vida profissional com muito afinco à questão da execução de penas. E, portanto, tenho certeza que será uma palestra e uma troca de ideias muito proveitosa. Queria apresentar o Dr. César Dario Mariano da Silva aos presentes. Dr. César é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, já integrou o órgão especial do Ministério Público. Ele é professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, foi professor já em diversas faculdades e universidades, foi professor na PUC de São Paulo, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na FMU, na Unip e também na Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep. Ele é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo e especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. O Dr. César tem muitos artigos publicados em revistas, em sites, em jornais importantes no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo. A gente sempre encontra artigos muito interessantes do Dr. César. E, além disso, ele possui vários livros aí no campo do direito penal. Tem o livro sobre provas ilícitas, tem um manual de direito penal, tem uma obra sobre o Estatuto do Desarmamento, tutela penal da intimidade, lei de drogas comentadas, todos pela editora Juruá, e questões controvertidas sobre o júri, e principalmente aqui para nós, eu cito o livro que ele tem, e o livro que eu recomendo a todos, é um livro que eu faço uso rotineiramente nos meus trabalhos, que é o Comentários à Lei de Execução Penal, da editora Juruá. Diante desse currículo, acho que todos podem constatar que teremos aqui um palestrante brilhante, capacitado e que nos proporcionará muitas reflexões a respeito do tema das execuções penais. Sem mais delongas, então, passo a palavra ao Dr. César Dario, agradecendo a ele por ter aceitado o nosso convite para proferir essa palestra e dizendo que o GMF, que o EJUS estão sempre com as portas abertas para o senhor, Dr. César. Com a palavra, por favor. Eu que agradeço ao Dr. Gilberto, já trabalhamos juntos muito tempo e tenho o prazer de dizer que é amigo pessoal há 40 anos, né, doutor Gilberto? 40 anos nós nos conhecemos, estudamos juntos, trabalhamos juntos no Ministério Público, então é sempre uma satisfação. Então, um pedido, doutor Gilberto, não é um pedido, é uma ordem. Pessoa que eu prezo demais, e é uma satisfação estar aqui. Estar aqui também
compartilhando com todos os colegas, sendo assessorado pelo Walter, pela Larissa, pessoa de quem saúdo todos os funcionários, aos participantes aqui presentes. O tema que me cabe é um tema que eu já estudo há bastante tempo. Fui promotor nas execuções penais durante muitos anos. Então, conheço muito bem a dificuldade de quem atua nessa área e, principalmente, de quem trabalha na linha de frente, de quem pega no pesado, né, que são os escreventes, que são os funcionários da administração penitenciária. Então, como promotor de execução, eu visitei todas as unidades prisionais aqui, que da responsabilidade da capital, conversei com muitos agentes penitenciários, com os diretores da unidade, então eu sei muito bem da dificuldade que é trabalhar com execução penal, principalmente num país como o Brasil, em que poucos recursos acabam sendo despendidos nas unidades prisionais. Então, é praticamente ser herói trabalhar nas unidades. Melhorou bastante. Eu sou da época de cadeião, cadeia pública, principalmente, que trazia uma série de problemas. Mas melhorou justamente por causa da qualidade dos agentes penitenciários, das pessoas que lá trabalham, dos psicólogos, que fazem um trabalho hercúleo. Então, é uma matéria interessante, principalmente para quem já trabalhou nessa parte prática. Se puder trocar o slide, por favor, Larissa. Quando nós pensamos em execução penal, logo nos vem à mente a recuperação do criminoso. Realmente é um dos objetivos, puder voltar Larissa, é um dos objetivos da execução penal. Então, a LEP fala, olha, nós vamos ter que proporcionar as condições para a reinserção social do condenado, que nada mais é do que a recuperação do criminoso. Então, o juiz da execução penal, ele executa uma sentença penal condenatória. Só que sabemos que, muitas vezes, falar em recuperação do criminoso é uma utopia. Se puder passar o outro slide. É uma utopia. Nem sempre a gente consegue recuperar criminoso. Como nós vamos ver, além desta finalidade, a execução penal, a pena propriamente dita, tem algumas outras finalidades. Nós vamos buscar isso dentro de um processo de execução penal. Então, países como Estados Unidos, Inglaterra e outros países da Europa, nós não temos um juízo da execução penal. Em muitos desses países, essa execução penal ela é feita administrativamente, muitas vezes na própria unidade prisional, em que são decididas as questões. Progressão de regime, são poucos os países que têm. Na maioria dos países, inclusive aqui da América Latina, nós temos a pena privativa de liberdade, temos algumas penas restritivas de direitos e temos o livramento condicional. Mas temos países também, inclusive na Europa, que adotam um sistema parecido com o nosso. Então, nesses países, no mais das vezes, nós temos um juízo da execução penal. Mas não é em todos os países que existe isso. Aqui no Brasil, nós temos uma execução híbrida. Por quê? Nós temos direito penal, nós temos processo penal e nós temos direito administrativo. E por isso participa não apenas o Poder Judiciário, mas também o Poder Executivo, que no caso aqui de São Paulo é representado pela Secretaria de Administração Penitenciária, pela SAP. Nós temos uma normatização muito bem feita, que é o regulamento, a resolução da SAP, que trata das unidades prisionais, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. E há também quem discuta se
se existe um direito de execução ou se faz parte do direito penal, mas para nós aqui isso daí acaba pouco importante. Se puder mudar o slide, por favor. Óbvio que quando nós pensamos na execução da pena, nós temos uma normatização muito profunda a respeito da execução penal. Já começa na Constituição Federal, né, no artigo 5º, que traz uma série de direitos e garantias fundamentais. Nós temos vários princípios previstos no Código Penal e na Lei de Execuções Penais. Mas, no mais das vezes, nós aplicamos os princípios constitucionais penais previstos no artigo 5º que afetam diretamente a execução da pena. E nós vamos falar a respeito de algum deles, principalmente o princípio da legalidade e o princípio da humanidade das penas. Né? Quando nós pensamos na execução penal, nós temos que ter em mente que não é apenas o condenado. Né? Nós poderemos ter, obviamente, o condenado, e na maioria das vezes a pessoa tem contra ela uma sentença condenatória transitada em julgado ou não, poderemos ter o chamado preso provisório, ainda que não tenha uma condenação definitiva, mas muitas dessas normas de execução penal também são aplicadas ao preso provisório. O preso provisório, às vezes, ele já tem praticamente uma execução em andamento. Por quê? Ele tem direito à detração penal, tem uma série de outros benefícios. Então, quando é errôneo falar que nós vamos aplicar apenas aos condenados. Não, principalmente aos condenados com uma sentença provisória, uma sentença definitiva, mas nós aplicamos também aos presos provisórios sem condenação. E também aplicamos aos presos, é difícil ter, mas pode existir, com crimes eleitorais e com crimes militares, quando eles estiverem recolhidos a estabelecimentos sujeitos à legislação ordinária, que é o que normalmente ocorre aqui em São Paulo, que os presos da Justiça Federal acabam cumprindo a pena nos próprios presídios da SAP. Deve passar mais um, por favor. O artigo 30, o artigo 3º, ele trata da preservação dos direitos. É comum o preso falar, não, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Não. Os direitos dos presos, eles vêm previstos na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal. Isso quer dizer que eles não têm todos os direitos próprios do homem livre. Alguns direitos serão suprimidos, como o direito à locomoção, o direito à liberdade, e outros direitos são restringidos, como o direito à intimidade. O direito à intimidade ele é muito restringido quando a pessoa cumpre pena privativa de liberdade. Então, os direitos dos presos, eles vêm previstos na Constituição Federal, nós temos uma série, não pode haver pena desumana, pena degradante, não pode haver pena cruel, o preso deve ser tratado com humanidade. E a LEP traz uma série de direitos que estão previstos no artigo 40 a 43. Não vou enumerar todos eles, mas principalmente ser tratado com dignidade. Ser chamado pelo nome, ter direito à audiência com o diretor, ter condições salubres de sobrevivência lá dentro da prisão, das acomodações. Então, ele tem uma série de direitos previstos na Lei de Execução Penal que devem ser observados. E a Constituição Federal traz uma série de direitos, e direitos típicos da pessoa humana. Mas são muitos direitos lá. Tem dois, particularmente, que nos interessam. O princípio da legalidade. Ninguém pode ter aplicação de uma pena que não esteja previamente prevista em lei, num crime nulla pena sine lege, e o princípio da humanidade das penas.
Sabemos que há unidades prisionais que muitas vezes a gente não consegue, de todas as formas, implementar esse princípio da humanidade das penas. Melhorou bastante, mas ainda há, principalmente CDPs, que nós temos 4-1 dentro da cadeia. Eu me lembro, logo que eu entrei no Ministério Público, que ainda existiam as cadeias públicas, e numa dessas cidades que eu fui visitar, tinha apenas uma cela. Aquela cela deveria comportar 10, tinha ali pelo menos 60 presos. Agora, o pior disso tudo era que tinha um vaso sanitário e o comando do vaso sanitário, a descarga, ficava do lado de fora. E o que acontecia? Muitas vezes o carcereiro queria punir um ou punir outro, ou estava com raiva, eu sei lá, não estava num dia bom, ele não acionava aqui. Então, cheguei num dia, justamente ali, acho que acabaram esquecendo, que não tinha sido acionado. Olha, nós não podemos falar que numa situação dessa está sendo obedecida a dignidade da pessoa humana, de jeito nenhum. E há, inclusive, no Pacto de São José da Costa Rica, um dispositivo que dá a entender, mas não é bem assim, mas está sendo aplicado, foi aplicado pelo menos uma vez, numa das unidades do Rio de Janeiro, que numa situação dessa, o Superior Tribunal de Justiça determinou a contagem do tempo pela metade. Eu espero que isso não aconteça aqui em São Paulo, porque isso vai acabar com a individualização da pena. A pessoa está lá condenada a 8 anos e simplesmente porque a cadeia ou a unidade prisional não oferece condições dignas que deveria oferecer, as penas vão ser reduzidas da metade, como se não bastasse remissão, não bastasse detração, uma série de outros benefícios, reduzir da metade. Então, espero, sinceramente, que isso não mais seja aplicado, pelo menos aqui em São Paulo não foi, e que não seja aplicado isso daí, que isso não vire uma regra, porque isso vai acabar com a individualização da pena. Mas o Pacto de São José da Costa Rica é uma norma supralegal, está acima da lei, abaixo da Constituição Federal. Eu entendo que isso daí viola a nossa soberania, não poderia ser aplicado, mas não sou eu que decide, é o Superior Tribunal de Justiça e acabou decidido dessa maneira. Então, como eu estava dizendo, continua a viger para o preso diversos direitos constitucionais, vida, propriedade, segurança, dignidade da pessoa humana. Agora, muitos desses direitos são suprimidos. Por exemplo, direitos políticos. A pessoa condenada com trânsito em julgado, ela só vai poder readquirir esses direitos políticos após o cumprimento da pena. Então, nós temos vários outros direitos que são suprimidos. O direito à liberdade, principalmente a intimidade. Não há como querer que haja uma intimidade total dentro da cela. Não é possível isso daí, porque as pessoas elas estão sob vigilância. Há uma situação em que a intimidade do preso, quando eu falo intimidade, que diz respeito ao âmago mais interno da pessoa, e não a intimidade que diz respeito ao direito do advogado, que é preservado também, mas a intimidade dela, que é a visita íntima. Na visita íntima, realmente não vai poder ter câmera, não vai poder ter filmagem, a pessoa não pode ficar olhando o que está acontecendo lá dentro. Então, a intimidade existe no direito à visita íntima. Aí ela deve ser preservada de todas as formas, porque nessa situação especial ainda prevalece a intimidade do preso. Também é vedada toda forma de discriminação. Isso não é apenas na questão privada que prepondera, mas também nas unidades prisionais. Não se pode separar negro do branco, do japonês, não é possível. Nós estamos num país que é uma mistura de todas as raças, é difícil alguém dizer que tem a raça pura, como se isso existisse. Isso daí não existe de maneira nenhuma, essa questão de raça pura. Mas o brasileiro, principalmente, é uma mistura de raças. Então é absurdo nós falarmos aqui em racismo, mas existe, infelizmente. Mas no sistema prisional, de maneira nenhuma, pode
ocorrer. Então, essa discriminação sobre raça, sobre sexo, óbvio que vai haver, que a própria lei de execução penal determina que seja separados os homens das mulheres. Mas entre as mulheres, aí não vai poder ter nenhum tipo de diferenciação, tá? Todas as pessoas serão tratadas exatamente da mesma maneira. Quem faz a diferenciação é a lei de execução penal. Aí, na lei de execução penal, aí nós já vamos diferenciar, principalmente no que tange a individualização da pena. Né? Os mais perigosos vão para um local, os menos perigosos vão para outros. Isso quem faz, inclusive a Comissão Técnica de Classificação, deveria fazer. Muitas vezes não faz, há exames próprios. Para isso que, infelizmente, sabemos que, na maioria das vezes, não estão sendo realizados. Né? E outra coisa que também se discute muito é o auxílio-reclusão, só que auxílio-reclusão é para quem pagava, quem contribuía para o INSS regularmente, e sabemos que é uma parcela muito diminuta das pessoas que cumprem pena privativa de liberdade. Puder mudar, por favor. Arissa, se puder mudar para mim. Uma coisa que é muito importante para quem trabalha no sistema prisional é essa cooperação da comunidade. É muito interessante, aqui em São Paulo, nós temos várias entidades, inclusive, eu não sei se continua, mas o próprio Instituto Damásio, o professor Damásio, cuidava de algumas penas restritivas de direitos. Né? Nós temos os patronatos. Então, isso é extremamente importante quando nós pensamos em execução penal, que a comunidade participe da execução da pena, né? Notadamente nas penas restritivas de direitos. Muitos municípios nós temos, aqui em São Paulo nós temos diversas entidades. Isso deve ser sempre incentivado, porque a própria comunidade que é mais interessada em que a pessoa que cumpra a pena seja recuperada, né? Seja recuperada, entre aspas. Nós falaremos um pouquinho sobre isso depois. Se puder alterar para mim, por favor. Individualização da pena. Isso é extremamente importante para nós que atuamos na área da execução penal. Quando pensamos em individualização da pena, ela já começa, já tem início, quando da elaboração legislativa. É o legislador que vai dizer qual a pena mínima, pena máxima, né, que vai dizer a espécie de pena. Isso vai levar a depender da pena mínima, da pena máxima, a pena a ser aplicada, principalmente, se o regime vai ser aberto, vai ser semiaberto, se vai ser regime fechado, se há possibilidade ou não de aplicação de penas restritivas de direitos. A segunda etapa é a judicial, que é o magistrado, ao aplicar a pena. Ele vai individualizar a pena e ele se vale do chamado critério trifásico, que não vem ao caso, mas há um critério específico para que o magistrado dose a pena e aplique o regime, né, que fixe qual o regime, o aberto, o semiaberto ou fechado, ou se vai substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou se vai aplicar o sursi. Né? Isso quem faz é o magistrado. Agora, o que mais nos interessa é a execução da pena. Né? Então, nem toda pessoa é igual a outra. Nem todo crime é igual ao outro. Nós temos crimes mais leves, nós temos crimes mais pesados, nós temos pessoas perigosas e temos pessoas que, muito embora às vezes tenham praticado um crime grave, como é o homicídio, não é uma pessoa perigosa. Acabou matando, coisa que aconteceu, perdeu a cabeça, excedeu na legítima defesa, e nós tivemos um exemplo recente em que um agente penitenciário federal, que eles chamam de policial penal, perdeu totalmente a cabeça, não se sabe ainda o motivo, mas parece que não é motivação política, que foi aquela discussão existente, a pessoa ter atirado pedra nele, perdeu a cabeça, foi e matou alguém.
não podemos dizer que essa pessoa é uma pessoa perigosa, uma pessoa que praticou um crime grave, mas não é uma pessoa perigosa. É a pessoa que perdeu a cabeça. E o homicídio é um crime que qualquer um pode praticar, qualquer um de nós pode praticar. Essa é a verdade. Às vezes você perde totalmente a cabeça, que você fica fora de si e acaba fazendo uma besteira. Às vezes você nem quer matar e acaba matando. Então já tivemos diversos casos, juízes, promotores, pessoas totalmente normais que acabaram perdendo a cabeça e mataram. Então, quando pensamos em execução penal, nós vamos ter que verificar. Essa pessoa é perigosa? Perigosa. Vai para a unidade prisional onde há pessoas perigosas. Não é perigosa? Vai para uma outra unidade prisional. E outra coisa, a execução ela não é fixa, ela está sempre alterando. É por isso que são feitos diversos exames durante o cumprimento da pena para verificar se a pessoa tem direito à progressão de regime ou não. As pessoas têm que observar os presos, isso é a comissão técnica de classificação que deve fazer. Sei que não está funcionando na maioria das unidades, não sei nem se há unidade que funciona. Mas é um trabalho extremamente importante, justamente porque diz respeito à individualização da pena, que é a terapia penal. Então, se nós simplesmente pegamos o preso, jogamos junto dos outros, esquecemos o preso, falar em recuperação e ressocialização vai ser muito difícil. Por isso que há a questão da individualização da pena, que é um direito do preso, mas é muito mais um direito da própria sociedade. Que a sociedade quer que a pessoa que entrou saia melhor, e não que saia pior. Infelizmente, sabemos que isso acontece às vezes, por falta do quê? Da individualização da pena. Não está sendo aplicada como deveria. E quem deve zelar por isso somos nós. Nós que estamos aqui, não na linha de frente, estamos na retaguarda, mas principalmente quem está na linha de frente. Se o preso for tratado de uma maneira violenta, de uma maneira desumana, ele vai sair de lá violento e vai sair de lá desumano. Então, ao invés de nós melhorarmos o preso, nós vamos piorar. E não há interesse de ninguém, nem mesmo de quem trabalha na linha de frente, que o preso saia pior do que entrou. Porque ele vai sair. Nós não temos prisão perpétua. Uma hora ele vai sair. E ele vai sair e vai poder praticar outro crime ou não. Isso vai depender do quê? Da terapêutica penal. Vai depender da individualização da pena, de como essa pena será aplicada para ele. Então, cada preso vai ter a pena de acordo com a sua personalidade. E como que é feito isso? Inicialmente com a classificação dos condenados. Antigamente, nós tínhamos o Centro de Observação Criminológica. Ficava ali no Complexo do Carandiru. Muitos aqui já devem ter conhecido, alguns podem até ter trabalhado lá, e funcionava. Eu tive a oportunidade de diversas vezes lá no Centro de Observação Criminológica ver como que era feito o trabalho. Era feito um trabalho interessante. E de acordo com aquele trabalho da classificação, os presos eram destinados para as diversas unidades prisionais existentes no Brasil, que eram muito menos, São Paulo, desculpa, que eram muito menos do que nós temos hoje. Naquela época tinha cadeia pública, mas era feito um trabalho. Um trabalho, isso daí constava do prontuário de cada preso. Em cima daquele trabalho, deveria ser aplicada a terapêutica penal. Hoje não existe mais, mas existe a Comissão Técnica de Classificação. Como eu já disse, não sei se está funcionando em todas as unidades. Quando estava nas execuções penais, em algumas unidades ela funcionava, em outras unidades não. Mas é extremamente interessante que o preso seja destinado à unidade de acordo com o seu aspecto psicológico. Cada um deve ser tratado de acordo com, primeiro, o crime que ele praticou, de acordo com a sua personalidade, e se é uma pessoa perigosa ou não é uma pessoa perigosa. Então, cada um deve ser
tratado de acordo com a sua própria personalidade, né? Senão, nós não vamos ter execução da pena. Nós vamos ter simplesmente a segregação da pessoa de tal forma que ela vai sair pior do que ela entrou. E, como eu já disse, não interessa a ninguém que isso ocorra, né? Então, esse exame de classificação, ele visa verificar os prognósticos referentes principalmente à periculosidade e o grau de probabilidade de reincidência. Então, essa pessoa que tem uma probabilidade de reincidir, ela tem que ser tratada de uma maneira totalmente diferente. Tá? Quer mudar para mim, Larissa, por favor? Funções da pena. Isso daqui eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós tivemos uma evolução muito sensível no que diz respeito à aplicação da pena. Nos tempos mais remotos, nós não tínhamos um direito propriamente dito. Nós tínhamos entre parênteses, para nós aqui, a lei do cão, né? Então, existia a chamada vingança privada. Aquela época, nos tempos imemoriais, muitas vezes que ainda não há nem notícia, mas nós sabemos que existiram esses tempos mais remotos, nós tínhamos agrupamentos de pessoas. E era comum a pessoa praticar um crime, né? A gente não tinha a civilidade que nós temos hoje, acredito, até porque é época muito antiga, as pessoas se matavam. Então, normalmente, a pessoa matou, ela era morta. Se acontecesse isso entre clãs, isso podia chegar até a guerra entre esses clãs e chegava-se até o aniquilamento. Um clã destruir o outro. Então, isso daí aconteceu durante toda a antiguidade, né? Entrou a Idade Média. Aí nós passamos a ter a chamada vingança pública. E é vingança mesmo, porque não visava a recuperação. A pessoa matou, era morta. Furtou, roubou, cortava o braço. Né? Estuprou, nem precisava falar o que acontecia se ela não fosse morta. Então, era bem assim. E nós tivemos, depois de algum tempo, no início dessas penas, nem proporcionalidade a gente tinha. Com o Código de Hammurabi, que foi o primeiro que veio, isso daí é séculos antes de Cristo, começou-se a ter uma ideia maior de proporcionalidade, que foi instituído a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Antigamente nem proporcionalidade nós tínhamos. Bateu, poderia ser morto, e aí vai. E na antiguidade, essa vingança pública, as penas extremamente severas, finalidade das penas era colocar medo na população a fim de que o soberano conseguisse se manter no trono. E houve uma evolução gradativa, principalmente após o humanismo, né? Nós temos diversos livros que falam sobre isso, né? César Bonesana, Marquês de Beccaria, nós temos Howard, nós temos diversas pessoas que escreveram sobre isso, e a pena começou a ter esse viés agora de recuperação. Né? E hoje, nos dias atuais, né, nós temos a chamada teoria mista de aplicação da pena. Antigamente, a pena era a chamada teoria absoluta, como eu falei, era o caráter eminentemente retributivo, era fazer a pessoa sofrer, era impingir o castigo. Isso daí na época da vingança privada, na época da vingança pública. Né? Após tivemos essa teoria relativa ou da prevenção, em que os alemães, os espanhóis gostam bastante, que não há questão da retribuição, há apenas da prevenção. A pena não visa punir, ela visa prevenir a prática de outros delitos. O nosso direito penal é o que chama que é a teoria mista. A pena visa também a punição, a retribuição, a expiação de alguma forma, e principalmente a prevenção. A chamada prevenção geral, né, que é que os demais membros da sociedade pensem, peraí, eu não vou praticar crime, porque se eu praticar crime eu vou ser punido. Então é melhor eu pensar duas vezes. E a prevenção especial, que diz respeito ao infrator. Na prevenção especial, nós retiramos
o infrator do convívio social, né? Ele está fora do convívio social, isso daí para a preservação da própria segurança da sociedade, para que a sociedade tenha aquela sensação de segurança, e também está dentro da prevenção especial, o que interessa para a execução penal, que é a ressocialização, a recuperação do criminoso. Então, para o direito penal hoje, nós temos todas essas penas. Então, dizer, o direito penal não recupera. Espera aí. Não é apenas a recuperação do criminoso que visa a aplicação da pena. É uma das funções da pena. Nós temos a questão de retirar da sociedade, pelo menos por algum tempo, a pessoa perigosa, que vai fazer com que a sociedade se sinta mais segura, né? É um mero sentimento, que depois a pessoa vai voltar, né? E também a expiação, fazer com que essa pessoa sofra, pelo menos um pouco, já que ela vai ter privada a sua liberdade. Então, não é apenas a recuperação. A pena não recupera. Até em algumas situações não vai recuperar. Há pessoas que são irrecuperáveis. Tanto que em alguns países, para essas pessoas, nós temos a prisão perpétua. Em outras, ainda numa situação mais radical, a pena de morte. Fala, não tem jeito, não há como recuperar aquela pessoa, nós vamos matá-la. Eu sou contra a pena de morte, literalmente contra, por diversas razões. Mas em algumas situações, eu sou favorável à prisão perpétua. Há determinados criminosos, que eu não vou citar o nome, que não é o caso, mas todos os senhores devem saber, não tem recuperação. Sabemos que quando ele cumprir a pena, a integralidade da pena, eles vão voltar e vão praticar crimes. Há pessoas que não querem ser recuperadas, não querem, são os profissionais do crime, e aquelas pessoas, por causa da própria predisposição delas, que não serão recuperadas nunca, porque está dentro dela, dentro do âmago dela. A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai praticar novos crimes. Então, a UNE não é apenas a recuperação, que é a finalidade da pena. É uma das finalidades. É a mais importante. É, inclusive, a que busca a execução penal, que é a ressocialização. Mas, o que eu disse, nem sempre é possível. Nenhum país do mundo nós temos 0 de reincidência. Nenhum país do mundo. Há países em que a reincidência é maior, que é o caso do nosso país, que chega a 40%, 50%, uma reincidência altíssima, e há países que a reincidência é menor, mas existe. Vamos colocar o caso do Japão, que é em torno de 10%. Uma das menores taxas de reincidência que existe. Então, a recuperação não é possível para todas as pessoas. Nós temos que tentar, ao máximo, recuperar ao máximo as pessoas que ingressam no sistema prisional. Já conheci várias pessoas entraram no sistema prisional e saíram melhores. E já conheci várias pessoas que entraram no sistema prisional e viraram verdadeiros marginais. Então, isso daí depende muito do quê? Da individualização da terapêutica penal, da forma como essas pessoas são tratadas dentro do sistema prisional. Aí vem o trabalho daqueles que trabalham, que estão na linha de frente na Secretaria de Administração Penitenciária. Tá? Próximo, por favor. Vou falar muito rapidamente, porque é mais teórico, a pena é personalíssima, ela só atinge o autor do crime, ela pode até atingir de forma indireta os familiares, às vezes a pessoa é arrimo de família, tanto que a LEP, ela prevê que essas pessoas sejam ajudadas, que haja departamentos, inclusive para dar um certo amparo aos familiares dos presos. O princípio da reserva legal, que eu já falei, não há possibilidade de nós aplicarmos penas que não estejam expressamente previstas na nossa legislação. A pena deve ser proporcional ao mal causado,
Quanto mais grave o crime, mais severa deve ser a pena, e vice-versa. A necessidade de que ela seja impositiva, né? Ela sempre será aplicada. Isso daí a gente pode trazer na questão da pena de multa, né? Que durante muito tempo se entendeu que deveria ficar com a Procuradoria-Geral do Estado, que dizia, não vou executar porque é muito pouco, mas a pena de multa, ela não visa a recomposição do dano. É uma forma de punição, é uma forma de expiação. Se ela é pena, ela tem de ser executada. Então, não cabe dizer que é 30, 40, 50, 100, é pena. Se é pena, dirige o princípio da inderrogabilidade. Ela deve ser aplicada porque se trata de pena, não há disposição dela. Aí ela sempre vai ser aplicada no nosso direito pelo Poder Judiciário. Por favor, Larissa, deve mudar. Há diversas penas proibidas, né? A pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Eu tenho minhas dúvidas, inclusive, acerca da constitucionalidade desse dispositivo. Espero que nunca precisemos aplicar, que nunca o Brasil entre em guerra, né? Vedadas penas perpétuas, trabalhos forçados, não é possível no Brasil, as chamadas galés, né? Aquelas bolas enormes colocadas. Não é possível. Nos Estados Unidos tem. Ele já viajou ali pelas highways. É muito comum ver, principalmente naquelas regiões centro-oeste dos Estados Unidos, os presos trabalhando com aquelas bolas enormes. Aqui no Brasil não é possível. Pena de banimento, que existia muito nas ordenações manuelinas, filipinas, que a pessoa era bandida para fora do país, e também falamos em banimento da perda do direito civil, a pessoa deixa de ser um cidadão, acontecia muito isso daí em Roma, então ela deixava de ser um cidadão, ela poderia inclusive ser escravizada, aqui não é possível, e as penas cruéis. Essas principalmente que devem ser muito observadas, né? Então, você deixar pessoas amontoadas, né, sem uma alimentação adequada, sem um lugar para dormir adequado, aí realmente não vai dar muito certo. Falar em ressocialização numa situação desse tipo chega a ser uma pena cruel, e como eu disse, o nosso sistema prisional melhorou muito. Quando nós começamos a trabalhar, né, eu entrei em 92, doutor Gilberto, alguns anos antes, a situação era muito pior. Hoje melhorou bastante. Falar um pouquinho sobre remissão, mas bem por cima, né? Eu sou da época que remissão era só pelo trabalho. E o preso, quando eu ingressei no Ministério Público, cometeu falta grave e perdia todos os dias remidos ou a remir. Tivemos uma evolução. De início foi o Superior Tribunal de Justiça, dizendo que poderia haver remissão pelo estudo. Houve uma súmula, houve uma discussão enorme, inclusive aqui no Tribunal de Justiça, mas acabou virando lei, né? E hoje nós poderemos ter a remissão pelo trabalho e a remissão pelo estudo, inclusive as duas juntas. E a própria Lei de Execução Penal, ela traz, né, um dia de pena a cada 3 de trabalho, um dia de pena a cada 12 horas de estudos, dividido 4 horas por dia. Então, não pode ser 6 horas por dia. Se trabalhar 6 horas, vai ter direito apenas a 4, porque senão, daqui a pouco, a pessoa cumpre 0 pena, né? Então, você pode ter até as duas remissões, pelo trabalho e pelo estudo, e deve ser, inclusive, disponibilizados horários para que a pessoa que quiser trabalhe ou estude. Tá? Isso é previsto na lei, isso daí deve ser aplicado, né? O estudo ele pode ser desenvolvido de forma presencial ou à distância, mas as entidades têm que ser credenciadas, tem que haver o controle da unidade prisional para saber se a pessoa realmente está estudando. E essas unidades educacionais, elas devem ser certificadas pela autoridade educacional, e muitas vezes não há. O preso quer o direito à remissão, mas aquela entidade educacional não foi certificada. Ele não vai ter direito porque a lei assim
determina, né? Pode ser qualquer forma de estudo, fundamental, médio, superior. Inclusive, hoje, nós temos a possibilidade de remissão quando a pessoa termina, faz um ENSEJA, um Enem, há um cálculo especial para se cumprir uma matéria, 2 matérias, o curso todo. Então, nós temos uma forma toda especial, que foi ditada, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça, de como deve ser feita a remissão nesses casos. Tá? E nós teremos, inclusive, um acréscimo de 1/3 quando houver a conclusão, seja do ensino fundamental, médio ou superior. Então, uma forma de incentivar o preso a estudar. Seria excelente se nós tivéssemos ensino técnico dentro das unidades prisionais. Algumas até têm, mas outras não, de tal forma que o preso, quando saísse, já tivesse até uma profissão, já pudesse ser carpinteiro, mecânico, ele já teria a condição, inclusive, de trabalhar, exercer uma atividade laboral. Infelizmente, não são todas as unidades, que há unidades, inclusive, que nem possibilita o trabalho, mas deveria ter todas as unidades, possibilitar o trabalho, que, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de recuperação do preso é o trabalho. Ele não vai ficar ocioso, vai estar trabalhando e não vai ficar pensando em besteira. Se trabalhar e estudar, melhor ainda. A possibilidade de recuperação, de reinserção social é muito maior. Puder dar, Larissa? Isso aqui eu já falei, tá? Então, interessa, né? Falta grave. Ou não, só puder voltar só para falar isso daqui. Nós temos a perda dos dias remidos, há aquela discussão se é só perda de dia remido ou se é a remir, né? Isso daí nós temos uma discussão ainda no próprio Tribunal de Justiça, as câmaras não chegaram a uma conclusão. Falta grave faz com que haja perda de até 1/3 dos dias remidos, né? Até antigamente era a integralidade que se perdia. A perda dos dias remidos, ela deve ser fundamentada, o magistrado deve dizer o porquê está dando a perda de 1/3, 1/6, ou dias, se for o caso, mas toda a decisão judicial deve ser fundamentada, né? Perdeu a contar da falta grave, começa a correr novo prazo, né? E a questão da revogação não é faculdade, é dever do magistrado, né? Aqui vige a cláusula que a gente chama de rebus sic stantibus, que é a chamada teoria da imprevisão. Então, você tem esse direito, mas se ocorrer um evento futuro incerto, você perde esse direito, então não é um direito adquirido, né? Então, essa discussão que eu falei, se retroage ou não, se os dias remidos serão perdidos ou não, se apenas os dias a remir, tanto que é uma súmula, se puder passar, só para eu mostrar mais uma, depois volta. A súmula vinculante, né, do 9 do Supremo Tribunal Federal, essa parte aqui, em vermelho, ela não se aplica mais, né, não se fala mais em limite, porque hoje é apenas 1/3. Então, disposto no artigo 127, que é da remissão, foi recebido pela ordem constitucional vigente. Então, essa parte, a súmula ainda está em vigor parcialmente, porque essa parte em vermelho, ela não se aplica mais, porque hoje o limite já é estabelecido, que é o limite de 1/3. Puder voltar? Tivemos também, durante muito tempo, a discussão se a remissão era na totalidade da pena, né? Então, você abatia a pena a cumprir, e então você tinha 10 anos, aí você tirava dos 10 anos da pena a cumprir. Passou o Supremo Tribunal Federal, depois ao Superior Tribunal de Justiça, que a remissão ela deveria ir direto nas frações. Isso faz com que você tenha a aplicação 2 vezes, né? Aplicada 2 vezes, e esse prazo praticamente dobra, mas é o que hoje é previsto, inclusive, na legislação, né? Então, você soma o período remido à pena cumprida.
Aí você antecipa as datas de benefícios e a data de efetiva saída da prisão, além de abater a pena cumprida. Então, você acaba aplicando 2 vezes. Mas foi o que entendeu o legislador, que assim seja. Puder mudar, Larissa, por favor? Isso daqui interessa principalmente para quem trabalha na administração penitenciária. Nós temos, no que diz respeito à apuração das faltas disciplinares, qualquer delas, lembrando que aqui precisa homologação judicial, é a falta grave, as outras têm que ser apenas comunicadas. Nós temos os procedimentos administrativos, mais conhecidos na SAP, no âmbito da SAP, por sindicâncias, né? Então, é por meio dessas sindicâncias que o diretor da unidade prisional, algumas unidades prisionais que é delegado para alguns funcionários, mais altos funcionários da unidade prisional, a elaboração desses procedimentos administrativos, que, se não feitos corretamente, pode levar à anulação do procedimento e, inclusive, à prescrição, né? A prescrição ela é muito curta. Nós vamos falar, inclusive, sobre o prazo prescricional, que varia de turma para turma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça que a prescrição da falta grave é de 3 anos. Se eu não me engano, a 16ª adota 2 anos, que é a prescrição da pena de multa. Tá? Então, há uma divergência de interpretação, mas o Superior Tribunal de Justiça entende que é de 3 anos. Então, se não quiserem que prescreva, realizem antes, nesse prazo de 2 anos, para não ter problema de prescrição, né? Então, uma série de regras, inclusive de princípios constitucionais, que devem ser observados. Primeiro deles, que é o princípio da legalidade ou da taxatividade. As faltas disciplinares, elas estão previstas em rolos taxativos. As faltas graves, elas estão previstas na Lei de Execução Penal, artigos 50 e 52, e as faltas leves e médias, elas são ditadas de acordo com a legislação local, que no caso é a resolução da SAP, mas que deve observar as faltas previstas na própria Lei de Execução Penal. Não pode fugir daquelas que estão taxativamente previstas. Deve ser observado contraditório, né? Deve ter um advogado sempre. Já houve uma época que se discutia se precisava ou não de advogado, hoje prevalece o entendimento correto, que não deixa de ser uma pena, então há necessidade de advogado que acompanhe todas as fases da sindicância. Né? Nós temos um procedimento próprio, que no caso é trazido pela resolução da SAP, porque a LEP é omissa. A LEP não diz como se observa, como há esse procedimento, então cabe às legislações locais, é matéria de procedimento, então pode ser feito. Né? Chegou-se uma época a entender que tinha que ser por meio de lei, não é. Pode ser qualquer ato regulamentar, inclusive o regulamento da SAP, resolução da SAP, já se julgou que é perfeitamente constitucional, né? Então, nós temos as sanções: advertência verbal para leve e média, repreensão leve e média, suspensão e restrição de direitos, faltas graves, isolamento, falta grave. Todas elas são de atribuição da direção da unidade prisional, né? No caso de grave, a necessidade de homologação do magistrado, leve e média, apenas a comunicação. Muito embora possa ser discutido pelo magistrado se é ou não o caso de aplicação, mas ele não homologa, ele simplesmente toma conhecimento, ele homologa a falta grave, mas qualquer tipo de punição pode ser levado ao conhecimento do magistrado, que vai analisar se ela ocorreu ou não. Se não tiver nenhum tipo de impugnação, ele não vai homologar. O que ele homologa é apenas a falta grave. Né? O RDD sempre vai ser
de atribuição do juiz da execução. O RDD vem previsto os requisitos no artigo 52, né, da Lei de Execução Penal. Também há necessidade de um procedimento e da prática de falta grave, além dos demais requisitos previstos no artigo 52. Falta extremamente grave, coloca em risco a unidade prisional, participar de organização criminosa, são vários os requisitos previstos no artigo 52 para que haja imposição do RDD. Como eu já disse, todas as decisões devem ser fundamentadas, inclusive o da direção da unidade prisional, é como se fosse uma sentença, mas não é exigido o rigor técnico do processo penal. Né? Esse rigor, esse tecnicismo existente no processo penal não se exige na sindicância, senão teríamos um outro processo. Né? Teríamos uma outra situação, teria direito a duplo grau de jurisdição, não há previsão de recurso em sindicância. O recurso vai existir quando da homologação dessa sindicância pelo magistrado. Aí vai ser a defensoria, o promotor de justiça, os advogados dos réus que vão poder recorrer para a superior instância, que no caso é o Tribunal de Justiça, e para as instâncias superiores, se for o caso. Né? Sempre deve ser observado o contraditório e ampla defesa. No caso de regressão, né, o STJ é pacífico, deve ser a oitiva judicial durante muito tempo. Ainda tem câmaras do Tribunal de Justiça que entendem que não, que o artigo 118, parágrafo 2º, ele não fala oitiva judicial, ele fala de oitiva, mas prevalece. Se houver regressão, há necessidade de oitiva judicial. Agora, se a pessoa já estiver no regime fechado, não vai haver regressão, aí basta a presença do advogado. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e parece que é o entendimento pacífico também no Tribunal de Justiça, né? No que diz respeito a esse aspecto. Como eu já disse, a prescrição da falta grave, 3 anos segundo o STJ. Houve uma época em que se discutia se seria imprescritível, porque não tem previsão, mas as faltas, os crimes imprescritíveis, e a gente pode levar isso daí também para as infrações, estão previstas na Constituição Federal, né? Então, não temos a possibilidade de imprescritibilidade. Eu não sei de reparação do dano ao erário, porque a Constituição Federal assim fala. Então, há essa dúvida. Houve uma época que se falava em 5 anos, depois falou em 6 meses, de acordo com alguns diplomas legais, mas hoje 3 anos ou 2 anos. 3 anos segundo o STJ, segundo algumas câmaras do Tribunal de Justiça, e 2 anos segundo algumas câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, para que não haja prescrição, vamos terminar em menos de 2 anos, que é um tempo mais do que suficiente para que a sindicância seja elaborada. É muito tempo. Não é possível que demore mais do que isso. Só não vamos dar causa à nulidade, porque senão tem que começar tudo de novo. Aí há a possibilidade de ocorrência da prescrição. Progressão de regime, sabemos que tivemos recentemente alterações que eu não gostei, sinceramente, não achei interessante essa forma de ser feita, que foi feito do artigo 112, trouxe uma série de problemas, uma norma muito mal elaborada. Eu apresentei projeto de lei, inclusive, foi discutido, mas não era essa a previsão original, era a que nós tínhamos apresentado, era uma coisa muito mais fácil de ser entendida, mas houve uma emenda, não sei qual o deputado que apresentou a emenda, e essa emenda acabou vingando. Então, nós temos hoje diversos prazos, né, infrações, a depender da espécie de crime, se é reincidente ou não, se é cometido mediante violência ou grave ameaça ou não, se é crime hediondo, equiparado ou não. Isso dificulta muito na hora da elaboração dos cálculos.
deve estar uma loucura para quem faz esses cálculos, né? Porque para cada crime, muitas vezes, você tem uma fração diferente, a depender da espécie do crime, se é com violência, grave ameaça ou não, é reincidência ou não, e para quem analisa isso daí, também traz uma série de problemas. Eu vou ser sincero, às vezes eu olho, eu confio no cálculo, porque se eu tiver que fazer todos esses cálculos em todos os processos que eu recebo, eu não vou conseguir terminar meus processos. Então, eu acredito no cálculo. Se houver impugnação, eu vou analisar. Caso contrário, eu acredito na forma que está sendo feito o cálculo. A não ser que seja coisa simples. Se for simples, aí eu analiso. Mas o cara tem 10 execuções. Roubo, furto, tráfico, homicídio seguido, sequestro seguido de morte, aí fica loucura de se fazer esses cálculos, tá? Então, hoje há necessidade do crescimento do requisito objetivo, que é os próprios prazos do artigo 112, e subjetivo, que não é apenas o bom comportamento carcerário. Bom comportamento carcerário é um dos requisitos subjetivos. É o que prevalece hoje, inclusive nos tribunais superiores. Então, há necessidade de análise de outros requisitos. Teve diversas faltas graves, mas já está reabilitado. Crimes muito graves, a forma como praticou o crime. E, muitas vezes, na dúvida, se essa pessoa pode ou não ser reintroduzida na sociedade, inclusive no regime semiaberto, em que há a possibilidade de trabalho externo, saídas temporárias, faz-se o quê? Exame criminológico. Que em São Paulo não é um exame criminológico. Aqui tem sido feito, né, um estudo psicossocial, porque falta o exame psiquiátrico e falta o exame médico. Se nós formos pegar na doutrina médica, o exame criminológico é composto de um exame médico, que vai analisar a parte médica da pessoa mesmo, né, se tem algum problema de saúde ou não, exame psiquiátrico, vai ver se tem alguma doença mental, o exame psicológico, vai ver o aspecto psicológico da pessoa. O psicólogo não vai dizer, ele pode reincidir ou não pode, porque ninguém tem condições de saber. Mas, por meio dos exames feitos, que deveriam ser mais profundos ainda, inclusive aquele exame de borrão parou de ser feito, mas aquele exame de borrão é extremamente importante, tem um nome lá, eu não lembro, mas é o exame do borrão, que é o Ranchaus, qualquer coisa desse tipo, é extremamente importante, parou de ser feito, a gente reclama com razão que deveria ser feito, mas o exame psicológico é muito importante, o exame social também, para saber se essa pessoa tem alguém que vai recebê-lo lá fora, se ele tem condição de trabalhar ou não tem. Por aí nós temos condições, analisando todos esses exames, de ter uma noção se há possibilidade de reincidência, se essa pessoa continua a ser perigosa para a sociedade ou não. Tá? Então, esse exame ele requer não uma mera conversa. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu fui esses dias fazer um exame para comprar uma arma de fogo. Eu tinha arma de fogo, eu acabei doando na campanha do desarmamento, mas comprei uma casa, eu vou ficar num local meio ermo, e eu sou favorável a pessoa eu tenho porte, fui oficial do Exército muitos anos, fui inclusive de tropa de elite, instrutor de tiro, conheço bastante arma, nunca coloquei uma arma na cintura. Mas eu acho que na sua casa, se é uma casa em local ermo, a pessoa tem o direito de ter arma de fogo. Eu já sou um pouco refratário ao porte. Se eu pudesse porte de arma de fogo, seria apenas para profissionais da segurança pública. Ninguém teria direito a porte. Promotor, juiz está com problema de ameaça, que peça escolta. A situação seria melhor. Mas a posse de arma de fogo, todo mundo tem direito. E eu fui fazer exame. Olha, eu fiquei 4 horas fazendo exame. 4 horas. Testes e mais testes, teste do borrão, teste de um monte de tipo, conversas e mais conversas. Às vezes fazia a mesma pergunta um monte de vezes. Confesso que eu fiquei com medo até de ser reprovado. De tão rigoroso que foi esse exame,
para conseguir comprar uma arma de fogo. Né? Então, 4 horas e meia. Eu já presenciei exame criminológico feito na sala do fórum em menos de 15 minutos de conversa. Quem consegue fazer um criminológico, aí, que era um psicossocial, em 15 minutos? Eu presenciei, quando eu trabalhava no 2º Tribunal do Júri. Ia lá e fazia. Não estava sendo feito na unidade, eu não sei por quê. E era feito ali desse jeito. Então, não dá para fazer um criminológico assim. Ah, tem muitos. Mas tem que arrumar. Desculpe, não é uma crítica que eu estou fazendo ao profissional, o psicólogo, que eu sei como é o trabalho. Eu tenho certeza que, se pudesse, faria uma coisa muito mais profunda. Mas, por meio do psicológico, que deveriam ser feitos diversos exames, como fazem, até para a pessoa ser habilitada, para ter uma habilitação. São diversos exames que são feitos. Então, para a pessoa voltar para a sociedade, e às vezes é uma pessoa que praticou crimes horríveis. Então, tem que ser um exame muito bem feito, que dê a necessária segurança para o magistrado julgar. O magistrado fala, eu estou fazendo uma coisa com alto grau de probabilidade de acertar, porque sempre vai haver erros. Sempre vai haver erros. Não é possível a gente ter 100% de certeza, mas o grau de probabilidade tem que ser elevado. Então, tem que melhorar. Isso daí que tem que fazer, aí tem que vir da Secretaria de Administração Penitenciária, para melhorar a forma em que é feito o psicossocial. O ideal seria o criminológico mesmo, mas eu sei que da ausência é muito difícil conseguir psiquiatras. Quando se pede, às vezes, há algumas câmaras do Tribunal de Justiça que determina a realização, que demora uma eternidade. Em algumas situações especiais, realmente é necessário. Há situações especialíssimas que o psiquiátrico se faz necessário. Vai ter que fundamentar, tem que dizer quais são essas situações em que a possibilidade de uma psicopatologia é muito grave. Por exemplo, um psicopata. Eu li vários livros sobre psicopatas e uma dessas especialistas falam que mais de 40% dos presos são psicopatas. Não que todo psicopata vá praticar crime. Nós temos diversos psicopatas que foram presidentes dos Estados Unidos, vários outros. O psicopata ele é uma pessoa fria, ele não tem sentimento. Então, dizem que muitos dos altos executivos são psicopatas, porque a pessoa, para lá dispensar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, ele não pensa duas vezes. Então, ele não tem sentimentos. Então, você pode, por meio de exames adequados, verificar isso. Então, uma pessoa que já é propensa a praticar crime, que praticou diversos crimes, e é psicopata, é uma bomba relógio. E a psicopatia, nos mais das vezes, se não forem feitos exames muito detalhados, não consegue-se chegar a esse diagnóstico. Tá? Então, há a possibilidade de falta grave. Falta grave, ela interrompe o prazo para a progressão de regime. Já se discutiu muito na doutrina, na jurisprudência, se interrompia para outros benefícios. Eu escrevi muito sobre isso, eu entendia que sim, à época, hoje não tem mais como fazer essa discussão, porque não é possível o juiz falar, olha, eu não vou lhe conceder a progressão de regime, tá bom? Porque você cometeu falta grave, mas eu lhe concedo o livramento condicional. Quer dizer, eu não vejo lógica nisso. Você conceder o mais e o menos ser vedado. Mas é o que diz a legislação, é o que entende o Superior Tribunal de Justiça. Eu me curvo, muito embora não concorde com essa regra. Outro problema que ocorreu muito e agora reduziu bastante por conta da recomendação 62/2020 do CNJ, isso no início da pandemia foi um problemão, a questão da Covid-19. E o que ocorre? No início da pandemia, era muito mais perigoso a pessoa
contrair Covid-19 fora da unidade prisional do que dentro da unidade prisional. Por quê? Porque os presos estavam isolados lá. Então, praticamente não havia Covid-19 na unidade prisional. Isso começou a ser alterado. Mas depois da vacinação, os presos, inclusive, tiveram preferência na vacinação, depois de bom tempo, a questão hoje está praticamente superada, mas foi um problema, porque nós tínhamos que decidir, muitas vezes, da pessoa que era portadora de uma comorbidade séria, né? O cara tinha diabetes, pressão alta, 5 stents, né? Tinha tido um derrame e estava preso. Se só pegasse Covid numa situação dessa, era caixão, né? E isso daí era trazido ao judiciário. Então, se a unidade prisional dissesse, olha, essa pessoa está num local separado, né? Está junto com outras pessoas, se ocorrer qualquer problema, ela tem condições de ser tratada, muitas vezes ela estaria melhor lá do que fora. Porque lá ela tinha esse atendimento e aqui fora ela não conseguia esse atendimento no SUS. Então, isso daí foi decidido muitas vezes. Em algumas outras situações excepcionalíssimas, a pessoa tinha direito ao regime aberto domiciliar, mas não como progressão de regime. Ela era colocada lá provisoriamente até que a situação melhorasse. Quando melhorasse, ela voltava para o regime que ela se encontrava. Se ela já tivesse direito à progressão, porque passou um sexto da pena, ela seria progredida de regime. Mas ali não era uma progressão de regime, era uma inserção cautelar num determinado regime, que por causa de uma situação muito específica. No caso, era a Covid-19 e a comorbidade. Então, foram poucas as situações em que houve essa inserção, não é progressão especial, porque não é uma progressão especial, era uma colocação, uma inserção cautelar dessa pessoa num regime que ela pudesse, no caso da Covid, ser tratada adequadamente, né? Mas foram poucas as situações em que houve isso, pelo menos aqui em São Paulo, eu sei que em outros estados a situação é bem diferente, em que as pessoas foram beneficiadas com essa inserção cautelar. Hoje esse problema está superado. E nós temos também, na questão da progressão de regime, regras especiais para as mulheres grávidas, né? Mãe, responsável de criança ou pessoa com deficiência. Por causa disso daqui, criou-se um exército de traficantes de mulheres grávidas e mães. Incrível como tem hoje grávida e mãe praticando tráfico de drogas. Progressão com 1/8 da pena, uma série de outras benesses que vai ter. Se for prisão cautelar, ela pode ficar em regime aberto domiciliar. Então, houve um incremento enorme do tráfico de drogas praticado por esse tipo de mulher. Né? Mulher nesse estado gestacional, que acabaram sendo cooptadas pelos traficantes pelo crime organizado. Então, aumentou bastante o índice de mulheres nessa situação. Puder mudar, Larissa, por favor? Regressão de regime. Eu falei que a necessidade da sindicância, né, um procedimento administrativo disciplinar, a oitiva judicial, nos termos do 118, parágrafo 2º, e as consequências da regressão do regime, a interrupção do prazo para progressão de regime e perda de parcela dos dias remidos. E há aquela discussão, é só os dias remidos ou aqueles trabalhados que ainda não foram remidos, né? O arremir. É uma discussão que existe no Tribunal de Justiça, que existe aos diversos tribunais, e ainda não está nada definido. Vai depender da Câmara, vai depender do juiz com quem cair. Eu, particularmente, entendo que quando se trata de perda, não é apenas nos dias remidos, não teria o menor sentido, só aquele que o magistrado declarou a remissão. Às vezes tem diversos outros lá que, por um motivo qualquer, ainda não foram declarados remidos. Então, no meu modo de entender, são os dias trabalhados, ainda não remidos, e os remidos. Mas há diversos entendimentos, também muito bem fundamentados, que a lei fala de remidos. Então, é questão de interpretação
jurídica este caso. Por favor, puder mudar. Livramento condicional, acabou não mudando muita coisa, né? Nós temos aquele prazo de 1/3 para não reincidente em crime doloso, bom antecedentes, metade reincidente em crime doloso, tem aquela discussão, e a pessoa que tem maus antecedentes, entre qual, né? Prevalece que se tem maus antecedentes é 1/3, né? Eu tenho argumentos também para falar que é da metade, mas é o que prevalece, esse daqui 1/3, 2/3 cumprimento da pena em crime hediondo equiparado, né? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo, né? Vedado ao reincidente específico. Então, reincidente específico, no caso, aqui está faltando o tráfico de pessoas, tá? Então, não foi colocado aqui o tráfico de droga, também o tráfico de pessoas é 2/3, vedado ao reincidente específico. Então, o reincidente específico é quem praticou um crime hediondo ou equiparado, vem a praticar um outro crime hediondo equiparado e é considerado um reincidente. Nesse caso, não será possível o livramento condicional. E hoje nós temos uma novidade, que é a vedação ao crime hediondo equiparado com resultado morte, seja a pessoa primária ou seja reincidente específico. Tá? É inconstitucional? No meu modo de ver, não é inconstitucional. O legislador ele pode, é um mandamento constitucional, individualizar a pena. Aqui simplesmente está sendo individualizada a pena. Nessa situação, não há possibilidade de vedação ao livramento condicional, só que ele pode obter o quê? Progressão de regime, pode ter direito à remissão, né? Pode ter direito a alguns outros benefícios, mas no caso de livramento condicional, o legislador, dentro de um mandamento constitucional que diz que ele deve individualizar a pena, individualizou. Você não tem direito ao resultado morte, mas tem direito à progressão de regime. Se não tivesse direito a nada, aí nós voltaríamos naquela situação anterior, que a lei dos crimes hediondos foi julgada inconstitucional, justamente porque tinha pessoa que não tinha direito a nada, ia cumprir a pena integralmente. Né? Então, o criminológico é muitas vezes imprescindível, a depender do caso concreto, todas aquelas circunstâncias que nós falamos sobre a progressão de regime, aqui com muito mais razão, que o livramento condicional, a pessoa vai estar na rua e praticamente sem nenhum tipo de controle, a não ser o comparecimento mensal, trimestral, né? Setor de fiscalização, depende do que o juiz vai dar. Há possibilidade de sustação cautelar, né? De revogação, os casos estão previstos no Código Penal, isso aí demandaria uma aula inteira para falar sobre isso, eu não vou me manifestar. E hoje não há mais a possibilidade, né, de manifestação do Conselho Penitenciário do Estado. Eu sempre defendi que sim, né, mas, no que diz respeito aos meus pareceres, eu desisti, porque eu perdi todos. Então, não acabei, muito embora no meu livro eu coloque os motivos pelos quais entendo que há necessidade, no trabalho, até por uma questão de economia processual e por não adiantar mais, o Tribunal de Justiça entende, o Superior Tribunal de Justiça entende que não há mais a necessidade de manifestação do Conselho Penitenciário do Estado para a concessão do livramento condicional. Então, pessoal, é o que eu tinha para falar, poderia falar muito mais, mas o tempo é curto, né, exíguo. Acredito que com as perguntas e respostas, que espero que tenham bastantes, a gente consiga esclarecer muito mais do que a exposição em si. Tem muita coisa que é muito jurídica. Então, como eu sei que boa parte da plateia, não sei se a maioria ou não tem formação jurídica, muito embora conheça na prática a execução penal, muita coisa é muito teórica, eu acabei passando por cima, ao largo. Tá? Então,
muitas coisas que poderão ser perguntadas, como que faz para mexer na calculadora? Não sei. Tá? Então, esse tipo de pergunta prática, não adianta perguntar que eu não vou saber responder. Tá? Então, a parte jurídica, a parte que eu puder responder, eu estou à disposição. Tá? Muito obrigado, então. Doutor César, queria agradecer demais pela palestra, parabenizá-lo uma vez mais. Eu, de antemão, já sabia que a sua palestra seria um sucesso e a gente pôde constatar isso pelo número de participantes. A gente teve na sala virtual nunca menos do que 500 participantes, né? O que revela o interesse despertado pela sua fala. As suas posições a respeito das execuções penais são muito parecidas com as que eu tenho também, nós concordamos em quase tudo, nós divergimos em pouca coisa, na verdade, né, doutor César? Uma das coisas é quanto ao nosso time, né? Doutor César Dario é um entusiasmado torcedor do Santos Futebol Clube, falo entusiasmado para não dizer fanático, e eu sou um entusiasmado, se não um fanático torcedor do Palmeiras. São uma das poucas coisas que a gente diverge na vida. E queria também cumprimentar todos os participantes desse evento, como o Dr. César Dario destacou no início da fala dele, o trabalho dos funcionários da SAP, o trabalho dos funcionários do nosso Tribunal de Justiça é um trabalho hercúleo, realmente, um trabalho digno de elogios. Sabemos das grandes dificuldades de se trabalhar na execução penal. O Estado de São Paulo hoje possui por volta de 200 mil presos no regime fechado e semiaberto, sem falar no aberto. A maioria desses 200 mil em regime fechado. É um número que poucos países, na verdade, no planeta têm de presos, né? E que o Estado de São Paulo enfrenta, e enfrenta de forma bastante satisfatória, a meu ver. Eu tenho visitado as unidades prisionais e salvo várias exceções, a gente vê que o trabalho é bem feito e a situação nesses locais claro, não é a mais adequada, não é perfeita, mas é bastante razoável. E isso, sabemos das dificuldades na questão da falta de vagas no regime semiaberto, na questão da dificuldade da elaboração dos exames criminológicos, né, porque são muitos, e há um tempo para que isso seja realizado, mas esses funcionários do tribunal, esses funcionários da SAP realmente realizam um trabalho com muito denodo, com muita presteza e com muito comprometimento. Também aproveito aqui para cumprimentar a todos. E passo então as perguntas. Larissa, que vai encaminhar. Só ativar o microfone, Larissa. Microfone, Larissa. Sim, doutor, vou encaminhar as perguntas. Tem bastante gente elogiando a palestra. E algumas perguntas aqui que eu vou começar a ler para o doutor, tá? Vamos aqui do Anônimo. Vamos tentar fazer uma seleção, né, Larissa? Porque a gente não pode também... Sim, passar do horário, né? Mas eu acredito estourar no tempo. Vamos lá. Tá, joia. Em relação às faltas graves, qual interpretação o senhor entende ser mais adequada ao artigo 112, parágrafo 7? O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para obtenção do direito? Pergunto, pois parece que o legislador esvaziou o sentido da reabilitação após a homologação da falta grave. Eu tenho, para quem se interessar, eu tenho um artigo escrito na Conjur exatamente sobre esse tema. É só colocar meu nome lá e eu falo sobre isso. Então, daí, inclusive, foi fruto de veto presidencial, né? Esse veto acabou sendo derrubado. E o que ocorre? Se nós formos interpretar esse parágrafo 7º de forma literal, então a pessoa
adquiriu um requisito objetivo e com isso está reabilitada, você acabou com o mérito. Então, nós não podemos interpretar isso de forma literal. Nenhuma norma penal ela pode ser interpretada isoladamente, de forma gramatical. Na maioria das vezes, é uma interpretação equivocada. Então, quando nós pensamos nesse retorno do bom comportamento carcerário, a SAP tinha nos seus artigos 88 e 90, ela traz a questão da reabilitação, né? Então, se a pessoa era reincidente, tinha um prazo maior, reincidente em falta grave, né? E se ela não fosse reincidente, esse prazo seria em 1 ano. Essa questão de 1 ano bate com esse novo dispositivo. A questão da reincidência da falta grave, então, no meu modo de ver hoje, esse prazo previsto no regimento, ele não pode superar o que está previsto no parágrafo 7º do artigo 112. Então, não há como nós, hoje, aumentarmos o prazo como fazia anteriormente neste regimento interno da SAP, que nós estaríamos contrariando uma norma penal. Então, sabemos que esse regimento, uma norma administrativa, ele está em nível hierárquico inferior a essa norma penal. O que eu tenho defendido, quando a gente analisa o 112, parágrafo 7º, é que não é apenas o bom comportamento carcerário que vai ser analisado para a progressão de regime. O bom comportamento carcerário é apenas um dos requisitos. É apenas um, como já se fazia anteriormente. Então, além dessa reabilitação, que vai ocorrer no prazo de 1 ano, e não no que diz respeito a essa reabilitação prévia, quando cumpre o prazo do requisito objetivo, porque isso aí se acaba com a individualização da pena, no meu modo de ver, esse dispositivo, no que é pertinente, isso é inconstitucional, porque você acaba com a análise do requisito subjetivo, porque só teríamos o requisito objetivo. Imagina uma pessoa, ela é condenada a 4 anos por um roubo simples. Tá lá foi para o regime de semiaberto. Ela cumpriu 1/6. E ela tem um péssimo comportamento carcerário. Depois de 1/6, ela vai readquirir esse bom comportamento carcerário, não tem o menor sentido. Você estaria reinserindo na sociedade uma pessoa que ainda não tem mérito para ser beneficiada. Então, isso viola o próprio sistema progressivo de regime, no meu modo de ver, e esse dispositivo seria inconstitucional. Agora, o 112, parágrafo 7º, ele deve ser interpretado nesse sentido. 1 ano está reabilitado da falta grave. Tá? A contar do quê? Da prática da falta grave, está reabilitado. Só que o bom comportamento carcerário, que vai ser emitido, ele tem bom comportamento carcerário, como já é hoje, é um dos requisitos do mérito. É um. Então, pode ser realizado criminológico, vai se analisar a vida pregressa dele, vai se analisar, inclusive, a periculosidade dessa pessoa, a periculosidade concreta. Não é, ele praticou um crime de extremamente gravidade. Isso os tribunais superiores têm entendido que não é o caso para você vedar a progressão. Uma periculosidade concreta da pessoa. Ela praticou um roubo que ela bateu, tá? Ela praticamente torturou psicologicamente, colocou a arma dentro da boca da pessoa. Tudo isso vai ser levado em consideração quando for ser concedida a progressão de regime. Então, a gente não pode analisar esse 112, o 7º, parágrafo 7º do artigo 112, de forma eminentemente gramatical. Então, como eu já disse, quem tiver interesse, na Conjur, é só colocar meu nome, que eu tenho um artigo especificamente sobre esse tema. Tá? Legal, doutor. Mais uma aqui da Lucinéia, da VEC de Marília. Muitos cálculos e mudanças com a lei anticrime, que acabou beneficiando o sentenciado. O que o senhor achou dessa nova legislação? Achei péssimo, péssimo. Eu vou dar um exemplo no que diz respeito à reincidência. Pelas regras anteriores, do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, a reincidência era genérica. Então, bastava que houvesse uma reincidência e eu defendia que não podia ser reincidência por crime culposo, né? Porque aí já era demais. Mas a pessoa praticou um crime hediondo, era reincidente por qualquer crime, o prazo prescricional era aumentado. O prazo era de 3 crimes, 60%. Veio essa lei e eu fui o primeiro a escrever sobre isso. Tá? Eu tinha um entendimento sobre isso, que a reincidência tinha que ser específica.
Também tem um artigo na Conjur sobre isso, falando e criticando, inclusive, esse quesito. Eu achei péssimo, porque você tem reincidência em crime cometido mediante violência grave e ameaça, tem que ser específica. Né? Então, eu não gostei. Como eu disse, eu apresentei um projeto de lei, eu acabava com o regime aberto, né? Eu somente instituía o fechado, o semiaberto e o livramento condicional. Né? Tinham prazos diferenciados, mas não é esse prazo maluco que tem hoje aí, que a gente tem uma dificuldade enorme de entender, de interpretar, mas, como eu já disse, não era o projeto original. Tá? O projeto original, apresentado pelo Ministério da Justiça, era outro. Isso daí foi inserido por emenda de um parlamentar, que eu não sei qual é, e eu achei péssimo, não gostei. Tá? Eu preferiria de uma coisa mais lógica, e como eu já disse, eu suprimiria o regime aberto, tinha um prazo maior para crime hediondo, equiparado, e tinha um prazo menor para progressão de regime, e levava em consideração também alguns outros quesitos. Mas eu não gostei do jeito que foi colocado, porque trouxe uma dificuldade enorme, inclusive, da interpretação, e beneficiou muito o sentenciado, beneficiou demais. Tanto que essas normas retroagem, né, que são normas de direito penal e acabam retroagindo e atingiram muito as pessoas reincidentes em crimes hediondos. Antes era reincidente genérica, acabou sendo reincidente específica e já é pacificado nas cortes superiores, inclusive no Supremo Tribunal Federal. A pergunta é sobre o auxílio reclusão, a opinião do senhor, e a pessoa é anônima que não assinou, pergunta se não seria ideal conceder um auxílio para a vítima de crimes graves. Eu sempre fui favorável que o preso deveria trabalhar e esse dinheiro deveria ser totalmente destinado à vítima. Já tem na Lei das Execuções Penais dispositivo nesse sentido. Tá? Só que você não pode retirar aquele dinheiro do pecúlio dele. Para mim, tinha que ser totalmente destinado à vítima. Auxílio reclusão, isso daí é previsto na Lei de Benefícios Previdenciários. A pessoa contribuiu, tá? Tem uma contribuição, tem que ter um determinado tempo de contribuição para ter esse auxílio reclusão. Está na lei. Né? Se é certo ou se é errado, está na Lei de Benefícios Previdenciários, parece que é 1% dos presos só que recebe auxílio reclusão. Uma coisa muito ínfima, né? E a maioria desses presos que recebe praticou aquele crime que a gente chama de crime eventual. Eram trabalhadores, pessoas que trabalhavam e eventualmente praticaram crime. Os motivos são diversos, mas o auxílio à vítima, inclusive há projeto de lei nesse sentido, do preso ter de trabalhar, ser obrigatório o trabalho, e é obrigatório o trabalho do preso, senão caracteriza a falta grave, e ter de trabalhar e todo esse dinheiro ser revertido à indenização da vítima. Tem projeto de lei sobre isso, está parado no Congresso. Legal, doutor. Uma pergunta da Clarissa. Doutor, nos processos nos deparamos com a questão da aplicação da lei mais benéfica quanto às frações para a progressão de regime. Enquanto para crimes comuns, a lei anterior seria mais benéfica, com a aplicação da fração de 1/6, a porcentagem de 40% seria mais benéfica ao reincidente não específico em crime hediondo. Como fazer, então, com o sentenciado reincidente cometido dos crimes de roubo e tráfico de drogas? Aplicável a lei mais benéfica para cada crime ou deve ser considerada a execução como um todo, sem combinação de leis? Antigamente era totalidade. Inclusive, havia até jurisprudência firmada do Superior Tribunal de Justiça, falava que a reincidência era reincidência para tudo. Hoje, não. Hoje é fração para cada crime. A cada crime, o grande problema que tem hoje é isso. Se aplica para cada crime, por quê? Cada crime tem uma fração diferente. Reincidente tem uma fração tal. O 1/6, ele é mais do que esse 16%. Né? Então, esse 16% é questão de milésimos, é uma coisa bem pequena. Eu fiz as contas, tem até no meu livro. Isso daí, eu não lembro quanto que é, mas é mais do que 1/6. Então, retroage, coisinha pouca. Mas se a pessoa que está presa, 1 ou 2 dias é bastante coisa. Então, você vai ter que aplicar cada crime. Para cada crime, você vai ter um prazo. Tá? E você vai ter que analisar o 112 que vai dar. É um problema.
É o que eu falei, fazer um cálculo hoje deve ser uma loucura, né? Tanto que eu até, como eu falei na introdução da palestra, que eu desisti de ficar fazendo. Desisti, porque a coisa é tão complicada e eu acredito que deva haver muito erro de cálculo. Muito erro de cálculo. Mas, como eu já disse, eu estou na procuradoria. Se a pessoa analisou, falou, está errado o cálculo, eu vou analisar. Se não falar, eu vou naquele tanto devoluto quanto apelato. Eu não vou analisar porque eu parto do pressuposto que está correto. É a defesa que tem que analisar, é o promotor de justiça que vai ter que analisar se tem alguma incorreção, senão você fica maluco. Se tiver que fazer um cálculo, você vai demorar meia hora, 1 hora, 2 horas para fazer um cálculo e o volume dos processos vão aumentando. Não. Então, tanto devoluto quanto apelato, porque eu levo em consideração, pelo menos nessa questão do cálculo, tá? Mas é para cada crime individualmente. Outra pergunta aqui, anônima. O Ministério Público pode abrir mão da cobrança da pena de multa, pedindo a sua extinção por entender que o réu não tem condições financeiras para pagá-la, ou obrigatoriamente deve tentar a cobrança e, se não paga, inscrevê-la na dívida ativa? Ele primeiro tem que tentar cobrar. Né? Ele tem que tentar cobrar. Vai ter que procurar... Como que funciona a execução? Antes de você executar, você intima para pagar. É feita uma intimação, né? E você intima a pessoa para pagar. A pessoa se queda inerte. Aí você pode entrar com uma execução. Agora, você não tem como presumir que aquela pessoa é hipossuficiente. Tanto que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que existe agora, fala que, excepcionalmente, a pessoa não vai pagar. E cabe a ela demonstrar a hipossuficiência. Então, você não presume. Tá? A pessoa vai ter que falar, olha, não tenho condições de pagar porque eu estou desempregado, eu tenho assistência judiciária e o que seja. O promotor vai tentar. Verificou que não tem condições de pagar, ele vai aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é um tema. Não sei nem se virou súmula, não lembro se virou súmula ou não, mas é um tema do Superior Tribunal de Justiça dizendo que nessa situação a pessoa não é obrigada a pagar e vai ser julgada a extinta punibilidade. Mas o promotor não pode partir do pressuposto de que a pessoa não pode, porque não tem condições, porque a hipossuficiência ela não é presumida. Ela tem que demonstrar que ela é hipossuficiente. É, inclusive, o artigo 156 do Código de Processo Penal. É ela que tem que demonstrar a hipossuficiência. Não tem condições? Você pode até pedir, vou aguardar a melhor oportunidade. Mas o melhor de tudo nessa situação, como diz respeito à punibilidade, e se não extinguir a punibilidade, ela continua, e não tem direito aí nem a reabilitação, uma série de outros benefícios, aí vai ter que julgar extinta a punibilidade mesmo, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Tá? É uma pergunta do Eduardo Witzel. Primeiramente, parabéns pela excelente palestra. Gostaria de saber o entendimento dos tribunais no tocante ao tráfico de drogas, ser ou não considerado como crime hediondo em virtude da alteração trazida pelo pacote anticrime. Olha, desculpa até falar, isso é uma das maiores balelas que eu já vi na minha vida até hoje. Dizer que tráfico de drogas não é crime equiparado hediondo. O artigo 5º, não lembro qual inciso, ele fala a lei considerará crime de especial gravidade o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura e os demais crimes hediondos. E os demais crimes hediondos na forma da lei. Então, o tráfico de drogas, ele é originariamente crime hediondo. Ele é originariamente, porque a própria Constituição Federal que já diz que tem que se dar um tratamento especial ao traficante de drogas. A lei não pode dar ao traficante de drogas o mesmo tratamento que dá um furto de galinha. E ocorre isso no chamado tráfico privilegiado, que para mim não é tráfico privilegiado, é tráfico com redutor. E muitas vezes a pessoa que é apenada a 1 ano e 8 meses tem uma pena inferior ao ladrão de galinha, que furtou a galinha à noite. A pena vai ser maior ao ladrão de galinha, que furtou lá o reincidente, não sei o quê, do que o traficante de drogas. Né? Aquela pessoa que furta uma carteira de dentro do carro, que quebra o carro, pega uma carteira, vai ter uma pena maior do que o traficante de drogas. Qual que é o bem jurídico mais importante? É o
bem patrimonial que é disponível, a saúde pública que é indisponível, que é um bem difuso, que atende toda a sociedade. Por trás do tráfico de drogas, nós temos lavagem de dinheiro, temos homicídio, nós temos diversos outros crimes. Então, é um crime que fomenta vários outros crimes, inclusive organizações criminosas. O delito que dá mais dinheiro para o PCC aqui em São Paulo é o tráfico de drogas. O primeiro comando de capital também é o tráfico de drogas. Né? Então, você não pode dar esse mesmo tratamento. Você não pode dizer que a lei, que ela veio com a intenção pelo menos a intenção é essa, de dar um tratamento mais rigoroso para esse crime, dizer que está sendo menos rigoroso, e dizer que o tráfico de drogas não é mais crime hediondo. De qualquer maneira, o artigo 112, parágrafo 6º, salvo engano, eu não sei se é o 6º, o 112 é um dos parágrafos do artigo 112, que fala que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo. Mutatis mutandis, as demais formas de tráfico privilegiado são classificadas como de natureza hedionda. Me parece muito clara a interpretação, e eu não tenho conhecimento de nenhuma turma aqui nenhuma Câmara do Tribunal de Justiça que tenha dado um entendimento, tenha dado uma decisão diferente, e já tem decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que sim, que é crime equiparado hediondo. Tem uma decisão monocrática do ministro Sebastião Reis, monocrática, que foi cassada depois, dizendo que é crime equiparado hediondo, sim. Então, só tem ele. E essa decisão foi cassada depois não lembro se era a 5ª ou 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, esse é o entendimento hoje pacífico. Só que, é lógico, a defensoria que levantou essa tese, ela vai tentar, é função dela, tentar uma tese, emplacar essa tese, como já conseguiu emplacar diversas outras. É função da Defensoria Pública, eles estão lá para isso, e não é nenhuma crítica. Tá? Eles estão lá para isso, é função deles. Uma pergunta do Itamar, da Penitenciária 1 de São Vicente. Sobre a determinação de regressão de regime para a realização de exame criminológico, no caso do recluso já ter usufruído de uma ou duas saídas temporárias, a regressão para o regime fechado não soa como uma punição? Não seria mais apropriada a manutenção no semiaberto para a realização do exame, nesses casos onde já tem havido uma ou mais saídas temporárias? O problema todo é o seguinte: depende da falta grave praticada. Se foi uma evasão, como que você vai mantê-lo no semiaberto? Normalmente, quando a pessoa está no semiaberto, você tem a sustação cautelar do regime semiaberto. Normalmente é o que acontece. Você susta cautelarmente o regime semiaberto. Tá? Então, não há como você mantê-lo no semiaberto, tá? No caso de regressão de regime. Porque o criminológico, ele só vai ser utilizado não para regressão, mas para progressão de regime ou livramento condicional. Eu não sei se ele acabou colocando, vou entender que seja para progressão de regime, tá? Eu vou entender que seja dessa forma, talvez seja essa a pergunta dele. Então, se a pessoa está no semiaberto, e ela pratica ela foge, por exemplo, tá? Aí não é questão de criminológico. Aí não é questão de criminológico, é questão de regressão. Eu não entendi direito qual foi a pergunta dele. Se puder ler de novo, aí deixa eu ver se eu consigo entender. Vou ler de novo, doutor. Sobre a determinação de regressão de regime, ele fala regressão mesmo, para a realização de exame criminológico, no caso do recluso já ter usufruído de uma ou duas saídas temporárias. A regressão para o regime fechado não soa como uma punição? Então, eu acredito que não seja regressão. Então, foi dada a progressão de regime, o promotor de justiça recorre e fala: eu quero a realização do exame criminológico e que ele seja reinserido no regime fechado. Porque a questão é o seguinte: depende ou sentenciado. Muito das câmaras do Tribunal de Justiça, ela tem mantido, a depender do caso concreto, no próprio regime semiaberto para a realização do exame criminológico. Vai depender o porquê, vai depender a personalidade da pessoa, o crime que ela praticou, né, se ela tem diversas faltas graves. Eu acredito que até a própria 16ª, eu já vi
diversas decisões nesse sentido. Determina o criminológico, mas mantém no semiaberto. Não manda para o fechado. Então, depende do caso concreto. Isso daí depende muito do... Quando eu falo individualização da pena, é isso, verificar quem é a pessoa. O motivo que o promotor de justiça recorreu, quais os crimes que a pessoa praticou. Eu, por exemplo, se eu vejo que a pessoa já tem um monte de saída temporária, que ela não praticou falta grave nenhuma, eu não vejo nem porquê da regressão, da cassação dessa progressão de regime, a não ser que seja não cumprir o requisito objetivo. Não cumprir o requisito objetivo não tem jeito, mas se a pessoa ela já está constantemente saída temporária, trabalha, não sei o quê, qual o fundamento para ser cassada a progressão de regime? E provavelmente essa progressão de regime, como ela já saiu diversas vezes em saída temporária, o processo já tem pelo menos aí 6 meses de andamento, e ela não praticou mais absolutamente nada. Então, por que cassar essa progressão de regime? Para a realização do criminológico, se ele já deu mostras que está tudo bem, que ele não é um perigo para a sociedade. Não tem mais sentido. Então, depende tudo do caso, tem que analisar caso a caso. Então, ele tem razão. Muitas vezes não tem o menor sentido, tanto que é o que eu propugno nos meus pareceres. A Ana Lúcia, da 2ª VEC de Araçatuba. Excelente palestra, doutor. Gostaria de saber se o senhor tem algum artigo que fale sobre detração de penas. Se pode falar algo genericamente a respeito. Detração de pena eu não tenho artigo, eu falo bastante sobre isso daí no... Não, eu tenho um artigo que fala da detração de pena no que diz respeito à sentença condenatória. É o 387 ou 386, parágrafo qualquer coisa, que fala quando o juiz de direito ele estabelece o regime que ele pode detrair a pena para fixar um outro regime. Eu tenho isso daí na Conjur também. Tá? O que é a detração da pena? O código ele é muito claro, artigo 42, 41, eu sou péssimo para números, acho que é o artigo 42 que fala da detração. Então, a pessoa já cumpriu determinada parte da pena em preso cautelarmente, ou até em medida de segurança, ou seja, de alguma forma ela está com a liberdade restrita. Eu levo isso daí, inclusive, para o caso dessas prisões cautelares domiciliares hoje, em que a pessoa só pode sair em determinado horário. Então, em tese, também é possível a detração da pena nessa situação, é o desconto da pena. A pessoa ela vai ter descontada essa pena, porque não tem o menor sentido. Ela é condenada a 6 anos, ela fica presa 1 ano cautelarmente, e esse 1 ano não ser descontado na pena dela. Vai ser descontado, sim. É uma forma, inclusive, de justiça. Tá? O que ocorre é o seguinte: muitas vezes a pessoa tem um tempo anterior a ser detraído. E ela pratica um outro crime. Esse tempo anterior, de um outro processo, ele não pode ser utilizado no processo posterior. Porque senão ele vai ter um crédito. Ele fala, não, eu tenho 1 ano que eu fiquei preso e eu fui absolvido. Então eu vou praticar um crime e esse 1 ano aqui, eu não vou cumprir pena nenhuma. Então eu posso praticar esse crime que seria penado com determinado tempo. Então isso daí já é pacífico nos tribunais. Mas quando diz respeito ao mesmo processo, em que há anexo de causalidade ou processos posteriores, você acaba detraindo, descontando da pena, a pena que a pessoa tem a cumprir. Tá? Então, isso daí é um desconto da pena, em razão de prisão cautelar, seja qualquer uma delas, ou medida de segurança. Você simplesmente desconta da pena que a pessoa tem a cumprir, o fato de você já ter ficado segregado algum tempo por outra razão. Acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui do Felício. Ele dá parabéns pela explanação, muito esclarecedora e enriquecedora, e pergunta qual é a sua opinião sobre a redução da maioridade penal. Eu tenho um artigo sobre isso também, redução da maioridade penal. Eu sou favorável a 16 anos. Sou favorável a reduzir a maioridade penal a 16 anos.
só que de tal forma que a pessoa cumpra a pena totalmente afastada dos maiores. Vai ser aplicado o Código Penal, só que a execução da pena vai ser em ambiente totalmente afastado de quem é maior de idade. Completou 18 anos de idade, vai cumprir a pena junto com os demais detentos. Esse é o meu posicionamento. E por que eu tenho esse posicionamento? Tá? Não vou nem entrar aqui na questão de ser cláusula pétrea, de poder ou não poder, que há quem defenda nesse sentido, tá bom? Não vou entrar nisso daqui. O que eu vejo hoje é que muitos desses menores, eles são empregados para diversos tipos de crimes. Eles são empregados para tráfico de drogas, homicídio. Eu vou falar por mim, uma situação que aconteceu comigo em Piracicaba. Eu consegui condenar vou falar o nome dele, porque pode ser problemático, tá? Uma determinada pessoa que era chefe de uma quadrilha naquela época, e os executores eram todos menores de idade. Todos eles eram menores de idade, todos, sem exceção. Tá? Então, todas as vezes que eles praticavam o crime, eles assumiam o crime. Então, você nunca sabia quem era o homem de trás, quem era o verdadeiro mandante do delito. Consegui pegar esse cara por homicídio. Sabe o que ele fez? Encomendou a minha morte com esses moleques. Tá? Então, como você fica numa situação dessa? Você fica numa situação muito difícil. Ainda bem que um delegado descobriu, né? Ouviram lá, ficou sabendo, aí o cara foi transferido, mandou ele nunca mais ouvir falar desse cara. Então, por isso que eu sou favorável, porque nos Estados Unidos, há determinado estado que é 14 anos. Aí você faz um levantamento para verificar se ela responde por adulto ou não. Também há lugares que é 21 anos. Né? Que a maioridade é maior ainda para você responder. Então, é uma discussão mais sociológica do que jurídica. É algo muito mais sociológico do que jurídico. Então, eu entendo 16 anos, a pessoa já sabe perfeitamente que não pode praticar tráfico, que não pode praticar homicídio, que não pode praticar determinadas outras coisas. Só que seria julgado de acordo com o Código Penal, só que cumpriria a pena separados dos demais detentos. Se é um crime que não é grave, a pena cumpriria, prestação de serviço à comunidade. Agora, praticou um crime de adulto. Sabemos que para a pessoa ser presa no regime fechado, realmente prisão, tem que ser um crime muito grave. Normalmente praticado mediante violência ou grave ameaça. Normalmente é isso, porque o nosso Código de 1940, pessoas podem perguntar, mas por que o nosso Código é tão leniente? É muito fácil nós entendermos. A parte geral do Código é de 1984, só que a parte especial é de 1940. Em 1940, nós tínhamos o sistema do duplo binário. Então, a pessoa perigosa, reincidente, que tenha praticado crime muito grave, que integrava quadrilha ou bando, ela cumpria a pena e depois ficava na medida de segurança. Ela só poderia, às vezes sairia e ficava 30 anos lá porque ela era considerada perigosa, o sistema do duplo binário. Por isso que a pena do homicídio nosso é de 6 a 20 anos, por isso que o Código Penal ele acabou dando penas muito mais severas para crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, porque naquela época não se pensava em tráfico de drogas, né? Crime de estupro era um crime que corria muito pouco, corrupção era muito pouco, então tinha um crime de lavagem de dinheiro, nem existia, então nem se pensavam nesses crimes que, no final das contas, eles são muito mais graves do que os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça. A pessoa que desvia a verba da saúde, de um hospital público, de um hospital municipal, e com isso daí são fechados leitos. Quantas pessoas não morrem por desvio dessas verbas? É um fato muito mais grave do que um homicídio, porque a pessoa está matando de outras formas. Às vezes está matando de nutrição, está matando de fome, está matando a vida da pessoa que não tem condições de trabalhar e de sustentar. Mas o nosso Código Penal pensa muito mais nos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça. Tá? Então, é como eu já disse, por isso que violência ou grave ameaça está cadeia. Agora, outros crimes não. Por causa desse entendimento que nós temos de uma legislação de 1940. Porque, no meu modo de ver,
os crimes que atingem os chamados bens difusos, que atingem toda a coletividade, são mais graves do que esses crimes que atingem uma pessoa só. Atinge, às vezes, o patrimônio, atinge a vida de uma. Há determinados crimes que atingem muito mais vidas, né, do que esse crime de homicídio. Tá? Ok. As perguntas encerraram, doutor. Eu acho que já deu o nosso tempo, né? Pergunto ao doutor César Dario se quer fazer alguma consideração final, parabenizando uma vez mais pelas respostas que foram dadas, muito esclarecedoras, muito claras. O senhor quer concluir, doutor César? Eu só gostaria de agradecer, tá, o convite que me foi formulado, inclusive pelo doutor Gilberto, pedido que, por causa da nossa amizade, fruto da nossa amizade de muito tempo, a pessoa que eu admiro demais, violeiro, né, doutor Gilberto? Tocava uma viola, tocava bateria, tínhamos um conjuntinho muito bom. César era um grande baterista na época do colegial. Gostaria de agradecer ao Walter, a Larissa, a todas as pessoas que aqui ficaram durante esse tempo, a paciência de me ouvir. Eu garanto que nesse tipo de exposição eu aprendo muito mais do que eu ensino, tá? Porque é uma troca de experiência que eu fico à disposição, tá? Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Obrigado, doutor César. Obrigado, Walter, Larissa. Meus agradecimentos aí, Jus, mais uma vez. E, bom, pelo adiantado da hora, eu declaro, então, terminados os trabalhos. Boa tarde a todos, bom trabalho a todos e obrigado pela participação. Até mais. Larissa, você consegue encerrar o evento? Responder as perguntas? Consigo. Consegue encerrar, Larissa, consegue encerrar o evento aqui, por favor? Uhum. Aqui não estou com problema de encerrar.